Existe um assunto que é tão perigoso de ser discutido que mesmo jornalistas investigativos israelenses precisam sussurrar sobre ele. Um tópico que pode derrubar governos, explicar bilhões em transações suspeitas na Bolsa de Valores e revelar por que a fronteira mais vigiada do planeta Terra simplesmente falhou no momento mais conveniente da história. O que você vai descobrir nos próximos minutos não é teoria da conspiração. São fatos documentados por jornais israelenses, dados de universidades americanas e evidências que estão bem na sua frente, mas que quase ninguém tem coragem de conectar. Estamos falando de um evento que mudou o Oriente Médio para sempre, mas que pode ter sido permitido acontecer. Se você tem estômago para saber a verdade sobre 7 de outubro de 2023, sobre mapas que foram mostrados na ONU poucos dias antes do ataque, e sobre como alguns poucos ganharam milhões enquanto milhares morriam, então continue comigo, porque o que você está prestes a descobrir vai fazer você questionar tudo o que você achou que sabia sobre os conflitos modernos. Vamos começar com algo que aconteceu apenas 15 dias antes de 7 de outubro de 2023. Em 22 de setembro, Benjamin Netanyahu subiu ao púlpito da ONU e fez algo que chocou o mundo árabe, mas que passou despercebido para a maioria das pessoas. Ele apresentou um mapa intitulado The New Middle East Map, o novo mapa do Oriente Médio. Com uma caneta na mão, Netanyahu traçou uma linha mostrando um novo corredor econômico que conectaria a Índia ao Oriente Médio e a Europa, passando diretamente por Israel. Mas aqui está o detalhe que fez o sangue de milhões de pessoas ferver. Neste mapa, a faixa de Gaza e a Cisjordânia simplesmente não existiam. Era como se essas regiões palestinas tivessem sido apagadas da face da terra, substituídas por território israelense contínuo. Imagine a reação. Apoiadores da Palestina ao redor do mundo viram isso como uma declaração de guerra, uma demonstração clara de que o plano era eliminar definitivamente os territórios palestinos. O timing era perfeito, ou extremamente suspeito, dependendo da sua perspectiva. Apenas 2 semanas depois, os ataques de 7 de outubro dariam a Israel exatamente a justificativa que precisava para uma operação militar massiva em Gaza. Coincidência? Vamos descobrir. Para entender por que os eventos de 7 de outubro são tão controversos, você precisa saber como funciona a fronteira entre Gaza e Israel. Estamos falando da fronteira mais vigiada do planeta Terra, mais segura que a Casa Branca, mais protegida que qualquer instalação militar que você possa imaginar. Esta fronteira possui um sistema automatizado tão sofisticado que atira até mesmo em animais que se aproximam. Existe literalmente uma arma automática que identifica qualquer movimento e dispara instantaneamente. Crianças são constantemente alertadas para nunca, jamais, se aproximarem dessa área. Câmeras, sensores, drones, satélites, sistemas de detecção de movimento, tudo isso monitora cada centímetro quadrado da região 24 horas por dia. O exército israelense, uma das forças mais eficientes do mundo, pode deslocar tropas para qualquer ponto dessa fronteira em questão de minutos. Então me explica, como um grupo de militantes conseguiu não apenas atravessar essa barreira impenetrável, mas permanecer território israelense por 4 a 6 horas? Alguns relatos falam até 8 horas, sem que chegasse ajuda? Para uma área tão vigiada, isso é literalmente impossível, a menos que... Aqui entra uma figura crucial nesta história. Rafael Hayon. Este homem era um civil autorizado pelo próprio Ministério de Comunicação israelense a espionar as atividades do Hamas. Por meses, Hayon observava, documentava e reportava tudo o que via. Nas semanas anteriores a 7 de outubro, Hayon estava praticamente gritando para quem quisesse ouvir. O Hamas estava se preparando para um ataque massivo. Ele via os treinamentos, documentava as movimentações e alertava constantemente que algo grande estava por vir, provavelmente no sul, perto da fronteira com Gaza. Mas então algo surreal aconteceu. Pouco antes de 7 de outubro,
O governo israelense confiscou todo o equipamento de espionagem de Rayon. Disseram para ele parar de espionar, que seus serviços não eram mais necessários. O homem que estava com os olhos mais próximos do Hamas foi deliberadamente cegado. Após o ataque, os mesmos oficiais que confiscaram seu equipamento voltaram correndo, devolveram tudo e imploraram por sua ajuda. A resposta de Rayon foi devastadora. Agora não adianta mais. Esta história foi revelada por Shai Doron, um jornalista investigativo israelense que arriscou tudo para expor essa informação. Doron praticamente desapareceu das redes sociais depois de revelar esses fatos. Uma clara indicação de que há forças muito poderosas interessadas em manter essa história enterrada. Se você ainda tem dúvidas sobre se alguém sabia antecipadamente sobre os ataques, vamos falar sobre algo que nunca mente: dinheiro. Professores de universidades americanas fizeram algo que deveria estar nas manchetes de todos os jornais do mundo, mas foi convenientemente ignorado pela mídia mainstream. Eles analisaram as movimentações na Bolsa de Valores israelense nos dias 3 e 5 de outubro de 2023. O que encontraram foi absolutamente chocante. Operações massivas de opções de venda e compra em empresas específicas, que resultaram em milhões de dólares em lucros, quando o mercado despencou após 7 de outubro. Para quem não entende de Bolsa de Valores, deixa eu explicar de forma simples. É como apostar que uma empresa vai perder valor. Se você souber antecipadamente que um evento catastrófico vai acontecer, você pode ganhar fortunas apostando contra as empresas que serão mais afetadas. O volume e o timing dessas operações não deixam margem para dúvida. Um grupo de pessoas tinha a informação privilegiada de que alguma coisa ia acontecer. Não estamos falando de sorte ou intuição de mercado. Estamos falando de conhecimento prévio de um evento que mudaria o Oriente Médio para sempre. E aqui está a parte mais perturbadora. Enquanto essas pessoas ganhavam milhões, famílias inteiras estavam sendo massacradas. O sangue ainda estava fresco quando os lucros já estavam sendo contabilizados. Agora chegamos à parte mais controversa e difícil de digerir desta história. Existe uma teoria, defendida por jornalistas investigativos israelenses, de que os ataques de 7 de outubro foram deliberadamente permitidos. Não planejados, permitidos. A lógica é chocante, mas não é nova na história militar. Durante a Segunda Guerra Mundial, os britânicos quebraram o código alemão da máquina Enigma, mas precisavam manter isso em segredo. Então, em algumas ocasiões, eles deixaram ataques alemães acontecerem, sacrificando centenas de vidas para salvar milhões, e não revelar que tinham quebrado o código. A teoria do stand down, deixar rolar, sugere que Israel precisava de uma justificativa irrefutável para uma operação militar massiva em Gaza. Os ataques de 7 de outubro forneceram exatamente isso. Nenhum país do mundo poderia criticar Israel por responder a um ataque tão brutal contra civis. O resultado? O mapa que Netanyahu mostrou na ONU começou a se tornar realidade. Gaza sendo destruída, população sendo deslocada e o famoso novo corredor econômico começando a tomar forma sobre os escombros dos territórios palestinos. O mais impressionante é que essas informações não vêm de sites conspiratórios ou fontes duvidosas. Jornais israelenses respeitados como Jerusalem Post, Haaretz e Times of Israel têm publicado estudos detalhados sobre todas essas evidências. Existe um detalhe importante aqui. Muitos desses jornais têm uma posição política contrária a Netanyahu. Eles são progressistas e fazem oposição ao governo conservador do Likud. Isso não invalida as informações, mas explica por que eles têm coragem de publicar dados que comprometem o primeiro-ministro. Relatórios revelaram que satélites e drones estavam filmando os treinamentos do Hamas por mais de um ano. Eles construíram réplicas exatas de kibbutzim israelenses para treinar os ataques. Tudo isso estava sendo monitorado, documentado e reportado aos escalões superiores. A pergunta que ninguém quer fazer é: se tudo isso era conhecido, se a fronteira era impenetrável, se havia sistemas automatizados de defesa, se Rafael Rayon estava alertando constantemente, como 7 de outubro foi possível,
A história está cheia de eventos convenientes que forneceram justificativas para ações que já estavam planejadas. O incidente do Golfo de Tonkin que escalou a Guerra do Vietnã, o 11 de setembro que justificou invasões no Oriente Médio, Pearl Harbor que levou os Estados Unidos à Segunda Guerra Mundial. Em cada caso, existe uma narrativa oficial e uma série de evidências que sugerem que as coisas não foram exatamente como nos contaram. Não estou dizendo que esses eventos foram fabricados, mas sim que podem ter sido permitidos ou que informações foram deliberadamente ignoradas quando conveniente. O padrão é sempre o mesmo. Um ataque devastador contra civis inocentes gera indignação pública e apoio irrestrito para uma resposta militar que já estava sendo planejada. A população fica tão emocionalmente envolvida que parar para analisar evidências se torna quase impossível. No caso de 7 de outubro, temos todos os elementos desse padrão. Evidências de conhecimento prévio, falhas impossíveis de sistemas de segurança, lucros financeiros suspeitos e uma resposta militar que avança exatamente na direção que havia sido mapeada na ONU semanas antes. É importante distinguir entre fatos documentados e especulação. Os fatos são inegáveis. Netanyahu mostrou um mapa sem Gaza na ONU. Rafael Rayon foi silenciado após alertar sobre o ataque. A bolsa israelense teve movimentações suspeitas. E a fronteira mais vigiada do mundo falhou de forma inexplicável. A interpretação desses fatos é que pode ser debatida. Algumas pessoas acreditam que foi uma falha de inteligência catastrófica. Outras acreditam que foi negligência criminosa. E há quem acredite que foi uma operação deliberada de stand-down. O que não pode ser negado é que existem questões sérias que merecem investigação. Quando jornalistas investigativos arriscam suas carreiras para expor essas informações, quando dados financeiros mostram operações suspeitas, quando sistemas de segurança falham de forma conveniente, temos a obrigação de fazer perguntas difíceis. A verdade não teme investigação. Se tudo aconteceu exatamente como a narrativa oficial diz, então uma investigação completa e transparente só confirmaria isso. O problema surge quando há resistência à investigação, quando jornalistas são silenciados, quando evidências são ignoradas. Não importa qual teoria você acredita, o fato é que 7 de outubro mudou o Oriente Médio exatamente da forma que mais beneficiou certas pessoas. O mapa que Netanyahu mostrou na ONU, sem Gaza, está virando realidade. O corredor econômico da Índia à Europa através de Israel está sendo construído literalmente sobre os escombros palestinos. As famílias que perderam entes queridos merecem respostas. Por que os sistemas de segurança falharam? Por que alertas foram ignorados? Por que confiscaram equipamentos de espionagem dias antes do ataque? Se houve negligência, cadeia. Se houve omissão deliberada, isso seria um dos crimes mais chocantes da história. Mas o que mais choca é o silêncio total da mídia internacional. Políticos que vivem falando de transparência fogem deste assunto como se fosse praga. Jornalistas investigativos simplesmente desaparecem após revelar essas informações. Por que um assunto com tantas evidências documentadas é tratado como tabu? Porque algumas verdades são inconvenientes demais. Elas podem desestabilizar alianças, questionar narrativas estabelecidas e forçar o mundo a confrontar como o poder realmente funciona. Mas a verdade sempre emerge. Documentos vazam, fontes corajosas falam, evidências se acumulam. E aos poucos, a história real vai se formando. O que você acabou de descobrir não são teorias malucas de internet. São fatos documentados, evidências concretas e perguntas legítimas que merecem respostas. Mapas mostrados na ONU, sistemas de segurança que falharam convenientemente, alertas ignorados, equipamentos confiscados, movimentações financeiras suspeitas. Cada peça dessa puzzle conta uma história diferente da narrativa oficial. E quando você junta todas essas peças, emerge um quadro perturbador sobre como eventos históricos podem ser manipulados, permitidos ou convenientemente ignorados quando servem a interesses maiores. A pergunta que fica é: estamos dispostos a aceitar essa realidade?
Estamos prontos para questionar narrativas estabelecidas, mesmo quando isso nos leva a conclusões desconfortáveis? Ou preferimos continuar acreditando que coincidências impossíveis são apenas isso? Coincidências? O futuro do Oriente Médio está sendo redesenhado neste momento. Novas fronteiras estão sendo traçadas, novas alianças estão sendo formadas, novos corredores econômicos estão sendo estabelecidos. E tudo isso começou com um ataque que talvez tenha sido o evento mais conveniente da história política moderna. A verdade está lá fora, documentada em jornais israelenses, em dados de universidades americanas, em relatos de jornalistas investigativos corajosos. A questão é se teremos coragem suficiente para olhar para ela diretamente nos olhos. E se você gostou desse conteúdo, já está na hora de começar a nos seguir aqui no canal Sabia Dessa? É só clicar no botão abaixo para se inscrever e ficar por dentro de tudo que acontece de curioso ao redor do mundo. Agora fique com esse próximo vídeo que está aqui na tela. Nos vemos lá.